Olá, eu sou o Fabrício Carareto, sou editor-chefe do Diário da Região e você está no Diário Talks, seu encontro semanal de entrevistas. Lembrando sempre para você curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Hoje a gente está aqui com a doutora Lígia Maura Costa, ela que é advogada também, professora da FGV e autora do livro Lava Jato, Histórias dos Bastidores da maior investigação anticorrupção do Brasil, lançado no ano passado. E a gente vai bater um papo justamente sobre esses 10 anos da Lava Jato, que deu certo, que deu errado, o que poderia ter sido diferente, né? E saber também um pouco do legado dessa operação que fez, na verdade, varreu a corrupção até certo ponto aqui no país e depois sofreu muitos reveses, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Então, gostaria de começar dando bom dia para a doutora Lígia. Bom dia, doutora. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com você no Diário Talks, é um grande prazer falar com o seu público, com o pessoal de São José do Rio Preto, sobre uma operação que foi tão importante para o Brasil e para o combate à corrupção, a Operação Lava Jato. Joia. E comigo está o Vinícius Marques, ele que é repórter de política do Diário da Região, que vai me auxiliar nessa entrevista. Muito bom dia, Vinícius. Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Bem-vinda ao Diário Talks. Bom dia, Vinícius. Bom, vamos começar então. Quero começar pelo final, né? Digamos assim, o final. Em vez de começar pelo começo, vamos pelas decisões mais recentes. Eu quero fazer aqui, elencar algumas coisas que aconteceram, que têm sido bastante difundidas, né? Discutidas sobre o legado da Lava Jato, né? A gente viu o crescimento, tudo aquilo que ela conquistou em termos de combate à corrupção e de como ela está tendo um fim, digamos assim, melancólico, né? E por que desse fim melancólico? Eu quero aqui elencar algumas decisões do ministro Dias Toffoli, né, ministro do Supremo Tribunal, que tem colaborado aí com essa sensação de que poderia ter avançado mais a Lava Jato, mas pelo jeito ela está sendo enterrada, né? Quero citar aqui em dezembro do ano passado, né, o Dias Toffoli, ele anulou os processos envolvendo, aliás, em setembro, né, ele invalidou as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht. Esse foi o primeiro passo. Em fevereiro deste ano, ele anulou uma multa de 8,5 bilhões da Novo Honor, né, que é o novo nome da Odebrecht, e recentemente também, agora no mês passado, ele anulou os processos envolvendo Marcelo Odebrecht, menos a delação premiada. Então a gente vê desde setembro do ano passado uma escalada e todas as decisões monocráticas do ministro Dias Toffoli que beneficiaram, né, as pessoas aí, especialmente o Marcelo Odebrecht, nesse processo da Lava Jato. Queria saber da doutora como a senhora vê essa escalada de decisões, especialmente por ser monocrática, ou seja, não teve uma análise pelo Pleno, nem pela primeira turma, segunda turma, e muito menos pelo Pleno do Supremo, mas apenas nas mãos do ministro, que acabou aí, de certa forma, soterrando boa parte do que foi feito pela Lava Jato. Bom, é uma pergunta bastante interessante, eu acho que é uma pergunta que todos os brasileiros estão se fazendo. É um órgão colegiado, onde os recursos dos contribuintes pagam o salário de 11 juízes, mas, infelizmente, num caso tão particular, que chamou a atenção do mundo inteiro para o combate à corrupção que estava acontecendo no Brasil, nós temos a decisão de um único juiz, afetando não apenas o caso de Odebrecht, mas, por exemplo, colocando como se fosse da Lava Jato, coisa que não é da Operação Greenfield, a JF, que também teve as suas multas bilionárias, multas essas que deveriam voltar para os cofres públicos, também anulada. Então, acho que a primeira questão que se faz é se é um órgão colegiado, por que razão temos decisões monocráticas e temos um silêncio absurdo dos outros 10 ministros da Corte Suprema. Então, acho que a primeira questão que se faz é exatamente essa, né? Por que temos um único ministro tomando decisões que, baseadas no seu entendimento, na sua visão, visão essa que eventualmente se baseia em provas
que foram obtidas de forma ilícita e provas que, infelizmente, não podem ter a sua autenticidade comprovada. Mas, mesmo assim, o ministro toma essas medidas, essas decisões, e vem, desta forma, tentar jogar uma pá de cal na Operação Lava Jato, fingir que ela nunca aconteceu e que nunca houve este combate à corrupção no Brasil. Então, acho que é isso que é o ponto bastante importante. E você disse, ele, mas manteve a delação premiada, ou a colaboração premiada, também chamada de colaboração do fim do mundo, ou delação do fim do mundo. Foi assim que ela foi conhecida quando ela foi feita, já que ela envolvia 77 executivos da Odebrecht, hoje Novo Honor. Ou seja, foi a maior delação que já aconteceu a nível mundial mesmo. Por isso que ela era chamada de delação do fim do mundo. Então, é muito particular, é muito especial, né, ver tudo isso acontecendo no Brasil. E por que, acho que a pergunta que todos os brasileiros fazem é por que a delação foi mantida, ou seja, por que os bônus da delação foram mantidos, né? Os bônus da delação foram mantidos a fim de que você pudesse, por exemplo, manter as benesses que uma delação premiada, um acordo de leniência, oferecem à empresa ou às pessoas físicas. Certo, só para o acordo de leniência, na verdade, no caso, né, da Novo Honor, né, antiga Odebrecht, ela permite que ela continue sendo contratada pelo poder público, né? Esse seria um benefício. O que ela teria de ônus nesse caso, fazendo um acordo de leniência? Esse seria o bônus, né? O ônus seria o pagamento da multa bilionária que foi suspenso. E aí é muito interessante saber que o Novo Honor acaba de ganhar a licitação da famosa refinaria Abreu e Lima, que era para ter sido terminado desde a época de governo Dilma, governo Lula, quando foi iniciada, quando a Odebrecht ganhou essa licitação, e graças ao acordo de leniência, a Odebrecht pôde participar da licitação e ganhou, na verdade, para terminar, quem sabe, né, a Abreu e Lima, a famosa refinaria Abreu e Lima, que até hoje segue sem um fim previsto e que já custou bilhões aos cofres públicos. Desses bilhões, quantas escolas não deixaram de ser oferecidas à população, ainda mais à população mais carente do país? Quantos hospitais deixaram de ter a sua infraestrutura, deixaram de ter melhorias para a população, de novo, para a população mais carente? Essa questão que se fala. E esse dinheiro simplesmente sumiu, desapareceu dos cofres públicos. E o ônus também, né? Desapareceu, que eram 8,5 bilhões, que foram suspensos em fevereiro. É isso, né? Essa multa sumiu, ficou só o bônus para Novo Honor, né? Exatamente, ou seja, só o bônus de poder continuar contratando com o poder público e, especialmente, ganhar essa licitação que é tão particular, né? Porque eu acho que Abreu e Lima é também a cara da Lava Jato. Doutora, que é o Vinícius, em relação a essa questão que foi anulada, toda envolvendo a empresa e também o principal, né, diretor dela, essa delação ela ela teve várias consequências após o envolvimento, que foram vários nomes citados, não é isso? A delação também ali, a própria empresa admitiu que ali tinha o que se chamava de sistema de operações estruturadas, que era o que se falava da liberação de propina, principalmente para políticos. Então, a partir daí, teve várias outras operações da Lava Jato, a partir dessas delações, dessas informações de executivos dessa empresa, e que também, que pé que estão? Porque, quando acontece uma situação nesse sentido também, teve muito desenrolar com figuras políticas, começou a envolver muita gente com mandatos de poderes executivos, de poder legislativo, né? E foi neste momento que, ao passar dos anos, a envolver tanta gente, a Lava Jato foi começando a ser chamada, vamos dizer assim, de uma operação política também. E com relação aos processos das pessoas, desses políticos, assim, já que na Odebrecht está sendo tudo praticamente cancelado, já atingiu esses investigados também já anteriormente?
Já foram beneficiados com Vinícius, suspensões também? Vinícius, é muito boa a sua pergunta, de fato, a delação, a famosa delação do fim do mundo, ela envolveu muita gente, e um dos pedidos do Ministério Público Federal em relação a essa decisão do Toffoli, que ele contestou, acabou de contestar há pouco tempo atrás, a decisão do Toffoli, pedindo que o Toffoli reconsidere ou então envie para ser decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, é exatamente por causa disso. Um dos argumentos é que tem vários outros casos que se desenvolveram a partir dessa delação e que poderiam vir a ser comprometidos. Então, isso é um ponto bastante relevante e bastante importante. Ou seja, no que a gente vê é o sistema se reorganizando para um combate à corrupção nunca mais acontecer no Brasil. E, na data de ontem, nós vimos o que aconteceu com os acordos de delação pelo nosso Congresso, né? Então, você ainda dificultou ainda mais acordos de delação graças a uma medida que foi tomada ontem, medida tomada meio de urgência e de emergência, que aparentemente os deputados nem sabiam direito o que estava sendo colocado em votação, e que passou essa medida de urgência, que é também outra coisa que a população precisa ficar com bastante receio, porque o sinal que se vê dos três poderes, na verdade, é que a corrupção a gente não vai mais combater, né? Isso vem através dessa decisão do Supremo, com um silêncio absoluto dos outros 10 ministros, é por isso que eu falo do Supremo. Não foi um único ministro que decidiu. Um ministro decidiu, uma decisão monocrática, que é bastante contestável, um órgão colegiado no seu âmago, e, apesar disso, os outros 10 nunca se manifestaram. E o nosso Supremo Tribunal é um Supremo Tribunal bastante falante, ou seja, os ministros gostam de dar entrevistas à mídia, mas em relação a este ponto, eles se calaram. Então, isso é uma coisa que é para se preocupar. Então, primeiro poder. O Legislativo, a decisão de ontem do Legislativo demonstra muito bem que o Congresso ele quer realmente evitar que qualquer nova investigação contra a corrupção aconteça no Brasil. A decisão de ontem é muito peculiar em relação a isso. Mas, e, por nesse fim, caso, abrindo os jornais desculpa, hoje... Pode falar, desculpa, pode falar. É que só falar nessa votação uniu tanto o pessoal do governo Lula quanto os bolsonaristas, né, que tem o interesse agora de querer anular algumas delações que ocorreu, a gente ouve dizer, principalmente do Mauro Cid. Exatamente, ou seja, você quer acabar absolutamente com qualquer forma de combate a políticos ou grandes empresários que praticam atos ilícitos no país. Ou seja, a lei vale para todos, menos para os mais importantes, que são aqueles que cometem crimes de colarinho branco. E aí, para completar, hoje eu vi nos jornais, que era isso que eu estava falando, eu abri o jornal hoje e vi uma declaração do presidente da República dizendo: olha, existe um ministro meu que está sendo investigado por corrupção, mas esse ministro continua no cargo, porque todos têm direito à defesa, sem a menor dúvida. Todos têm, sim, direito à defesa. Não vejo... Isso é incontestável. Mas direito à defesa num cargo público, num cargo de confiança, com salários pagos pelos contribuintes brasileiros, tendo vista que essa pessoa foi envolvida num escândalo de corrupção, isso já é um pouco demais, né? Então, existe a moral e a ética brasileira precisam ser revistas dos três poderes. Joia, doutor. Lembrando, né, que essa decisão no Congresso foi aprovada, claro que ainda vai depender de sanção, pode ser levado ao Supremo, mas que ele proíbe delação premiada de presos, né? Então, o que acontece, né? Hoje você tem um instrumento, então se a pessoa é presa, se ela delatar alguém acima dela ou tubarões tal, a delação dela não é que vai ser inválida, ela não pode nem fazer uma delação, né? Ou seja, viabiliza muito o combate à corrupção. Lembrando do Juscelino Filho, né, do ministro, eu acho que cabe muito aquela expressão, né, que a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Quando a gente está falando de um agente público, ele tem todo o direito de se defender, mas talvez não, né, fora do cargo. Então, fora do cargo ele se defenda, porque para ocupar um cargo de tamanha importância é importante ele parecer honesto, e esse parecer honesto com a denúncia da Polícia Federal
tá bastante maculado. Doutora, eu queria aproveitar sobre essa questão, já que a senhora citou, né, do presidente Lula, que é uma coisa que ainda as pessoas ainda não têm muita dúvida, ele foi absolvido, ele foi inocentado, quais os motivos, só para deixar claro, né? Obviamente ele não foi absolvido, o que aconteceu foi uma anulação do processo. Eu acho que tem dois momentos, eu queria ver com a senhora, o que pesou mais, né? A gente teve a questão da Operação Spoofing, né, a chamada Vaza Jato, que apontou, no entendimento do Supremo, um suposto conluio entre o ex-juiz Sérgio Moro e alguns procuradores da Lava Jato, né? A gente pode citar o Deltan Dallagnol, que é o mais vocal deles, né? Esse foi um dos elementos. E o outro foi a questão do foro, que não deveria ter sido em Curitiba, mas em Brasília, a investigação que levou à condenação do presidente Lula. Qual que é o peso de cada uma dessas decisões? E essa questão do foro, só acrescentando, que é algo que é muito estranho, porque ela foi, de certa forma, né? Acho que os advogados do presidente alegaram desde o início do processo, mas só em 2021 o Supremo decidiu que não era o foro adequado, sendo que até então era o foro adequado. Decidiram só em 2021, a Operação Lava Jato começou em 2014, e aí isso também, né, acabou tendo uma repercussão não só no caso do presidente Lula, mas de outras pessoas também que alegaram que não era o foro, e isso acabou beneficiando muitos investigados e até condenados. Qual que foi o peso da Operação Spoofing e dessa questão do foro na anulação do processo, né, não na absolvição do presidente Lula? Eu vou começar pelo foro, porque o foro é mais importante. Você aprende, quando você está na faculdade de Direito, você aprende que se o juízo é incompetente, que é isso, é a incompetência do foro. Se o juiz é incompetente, você pode esquecer tudo, e você tem que começar novamente com as provas que você tem. Então, se o juiz é parcial ou imparcial, é irrelevante, porque a incompetência do foro é muito maior. E aí, uma coisa que chama muita atenção quando você analisa é saber que o Supremo julgou, depois de 7 anos e depois de ter julgado várias vezes casos da Lava Jato Curitiba, que chegaram ao Supremo e nunca ter levado em consideração a incompetência do juízo, mas dessa vez ele resolveu levar em conta a incompetência do juízo, ou seja, depois ele ter decidido que o juiz era incompetente, mesmo assim o Supremo resolveu dar sequência para analisar em cima de provas ilícitas a imparcialidade do juízo, que não havia necessidade. Ou seja, em qualquer processo normal, se o juiz é incompetente, acabou o processo. Você não precisa mais ir até a imparcialidade. E aí demonstra o quê? Demonstra uma parcialidade do próprio Supremo Tribunal Federal, que queria a qualquer custo dar uma pecha de imparcialidade ao juízo. Ou seja, para que isso? O que se ganha com isso? O que, né, a população brasileira ganhou alguma coisa com isso? Não ganhou absolutamente nada. Além do que, o Supremo só demonstrou que ele aparentemente ele tem um lado. Né? E o lado dele não bastou ele simplesmente dizer que a operação vinha de um juízo incompetente, ou seja, um juízo que não poderia julgar este caso. Ele quis ir além com base em provas ilícitas e com base em provas que a própria Polícia Federal afirmou que não tinha como legitimar a autenticidade dessas provas. Todos nós sabemos que um WhatsApp que é colocado em ordem diferente, o contexto altera totalmente. E aí eu acho importante dizer, há 2 semanas atrás, o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte: prova de WhatsApp, ela precisa ter um certo método para ser colhido. Quer dizer, se o STJ diz que prova de WhatsApp precisa de um certo método, não adianta apenas fazer o print, como é que se pode admitir que o Supremo Tribunal Federal aceite provas que vieram de um hacker, que a gente não consegue nem dizer se elas foram colocadas de forma diferente ou não. De novo, o contexto muda conforme você coloca uma frase. Então, de novo, é muito particular essa decisão do Supremo e é muito triste você ver o Supremo se expondo a isso. O Supremo, quando eu estava na faculdade, era um órgão praticamente inatingível, com grandíssimos juristas, que, ao contrário do Supremo atual, que gosta bastante de aparecer na mídia, era um Supremo que simplesmente não aparecia na mídia, ele só aparecia nos processos. É isso que é uma corte, de fato, suprema. E vou mais além.
Supremo Tribunal Federal brasileiro deve ter um código de ética, como acabou de passar um código de ética no Supremo Tribunal norte-americano, que também teve problemas com um dos seus ministros, que aceitou benesses de uma empresa que tinha casos que seriam julgados pelo Supremo Tribunal norte-americano. Então, o Supremo Tribunal norte-americano, de uma forma bastante particular, diz que a ética já existia, mas que seria muito interessante fazer um código de ética para o Supremo Tribunal Federal. Eu sei que existe a Lei Geral da Magistratura, mas talvez um código de ética e conduta aos ministros seria bastante importante e iria demonstrar à população que a nossa Corte Suprema, ela de fato, ela preza pela imparcialidade, ela preza pela justiça, preza por a melhor ética e organização e a melhor aplicação da justiça, não apenas por este Tribunal Supremo, mas também pelo todo judiciário brasileiro. Doutora, aproveitando, né, sobre isso levantou, né, obviamente, todo esse ativismo do STF, levantou questões sobre mandato, né, dos ministros terem mandato, também a forma de escolha, né, todo mundo cita isso e fala, mas nos Estados Unidos também é assim. Teoricamente, se a gente for pensar nos poderes da República, faz até sentido, né, porque você tem um presidente indicando e você tem, né, o executivo, você tem o legislativo referendando ou não. Mas a gente sabe que no final das contas, ali no Senado, né, a sabatina ela é pro forma, né? Dificilmente eles vão. Então, se você for pensar no sentido da República, você tem os 3 poderes, só que a gente sabe que não é assim que funciona. O presidente indica e o Senado engole, vamos colocar dessa maneira. A senhora acredita que poderia haver uma outra forma de compor os ministros do Supremo e a senhora é favorável aos mandatos, 10, 15, 16 anos que está se falando? Qual que é a opinião da senhora sobre isso? Eu acho que é uma excelente pergunta e eu acho que a sociedade brasileira precisa se questionar, precisa questionar todo o sistema judiciário, precisa questionar o legislativo, precisa questionar inclusive o próprio executivo. Sim, o modelo de nomeação dos ministros do Supremo, ele veio do modelo norte-americano, com uma pequena diferença. No modelo norte-americano, mais de uma vez, ministros da Suprema Corte norte-americana foram indicados pelo presidente, foram recusados pelo Congresso norte-americano. Quantos ministros indicados pelo presidente no Brasil foram recusados pelo Senado? Nenhum. Então, só aí você vê que o modelo foi copiado, mas não totalmente, não da forma como deveria. Porque aí o que acontece? Você tem uma indicação do executivo num órgão mais do que supremo. E aí você pode ter problemas como tivemos, por exemplo, como se tem na Venezuela, onde você tem uma interferência executivo-legislativo que isso não pode se dar, porque a gente acaba com a famosa separação dos 3 poderes, que é a base da democracia. Então, já se viu que parece que não está funcionando, ou seja, as nomeações não são nomeações como se fazia antigamente, elas são muito mais nomeações políticas, e, por incrível que pareça, parece que os ministros nomeados, eles esquecem que eles estão lá para o resto da vida e que eles não dependem mais da nomeação de quem os nomeou. Parece que eles continuam ainda devendo favor ao presidente que os nomeou, porque, na verdade, foi um executivo que os nomeou. Não foi, de modo algum, o Senado, não teve a confirmação do Senado. E o que é pior, o próprio Senado, ele se recusa a fazer o seu papel, não só na área da nomeação, mas também depois, quando há erros de ministros do Supremo, de impeachment de ministro. Porque nós estamos, hoje em dia, numa situação muito delicada, porque o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, tem praticado decisões que, na minha concepção e de muitas outras pessoas, são erradas, mas não tem a quem recorrer. E o Supremo Tribunal Federal sequer faz um meia-culpa para dizer, não, eu preciso reorganizar. Logo, o que a gente precisa fazer? Precisamos mudar o caminho, ou então nós estamos seguindo o caminho de uma Venezuela, estamos seguindo o caminho que se pretende seguir com o México em pouco período de tempo. Ou seja, isso não é um caminho bom para a democracia, que é algo tão promovido e festejado pelo Supremo Tribunal Federal e deve ser por toda a população, e pelo famoso Estado Democrático de Direito. Ou seja, a gente está num caminho que não é um bom caminho. Então, o que pode se fazer? Vamos tentar
alterar, vamos tentar mudar essa forma de nomeação e colocar um número máximo de anos para essas indicações que nós já sabemos que são indicações que vão vir do presidente e não há muito que se possa fazer, já que o Senado não tem cumprido historicamente o seu papel. Quantos anos? 8, 10, 15? Isso é relevante, desde que tenha um período que não seja muito longo de duração. Mas o que é mais importante é que não só seja estabelecido um prazo máximo a esses ministros, às nomeações do Supremo Tribunal Federal, mas, fundamentalmente, aos ministros que lá estão. Não adianta eu criar apenas para o futuro. Eu preciso fazer, de alguma forma, que os ministros que lá estão também se sujeitem a essas novas regras. Porque nós temos ministros que foram nomeados que são extremamente jovens e que vão ficar até a sua aposentadoria, até os seus 70 anos. E isso vai comprometer, inclusive, a estabilidade jurídica, econômica e política brasileira, se nós não fizermos nada. E a senhora acha que há uma condição dentro do Congresso hoje, por exemplo, para votar um impeachment de ministro de Supremo, ou para avançar uma proposta dessa, que tenha alterações com relação a prazos e mandatos dos ministros? Eu preferia a segunda, porque eu acho que a primeira o Senado não fará isso, porque é um mecanismo perverso, né? Porque, na verdade, é você fazer o impeachment do ministro, mas, na verdade, se o senador estiver envolvido em alguma coisa, será esse ministro que vai me julgar. Então, quer dizer, tem um problema ali. É um mecanismo, é um círculo totalmente vicioso. Então, o ideal seria tentar passar uma reforma na Constituição, alterando a forma de indicação dos ministros, porque está se vendo que isso não está funcionando de forma adequada. Voltando a falar da Lava Jato, doutor, a sensação que acho que boa parte dos brasileiros tem é de praticamente um crime sem castigo. Todo mundo sabe que teve corrupção, né? Tá provado isso, né? Não é questão de saber, foram os milhões, delações e tal. Mas e as punições, né? Parece que não tem culpado. É essa a sensação hoje da Lava Jato, né? Que teve o crime, mas não teve autoria, ou a autoria foi minimizada, ou, né, os bônus de delações e tal. Essa sensação que passa hoje, né, doutora? Ou seja, é a sensação que o brasileiro sempre teve de que ricos e poderosos nunca pagarão pelos seus crimes. Fundamentalmente é isso. E o que a Lava Jato foi tão importante para a sociedade brasileira? Porque a sociedade brasileira viu pela primeira vez na história da República que ricos e poderosos, políticos e empresários poderiam sim ser penalizados pelos crimes que cometeram. Então, é esse o grande amor, apesar da pá de cal que o Supremo Tribunal Federal tem jogado em cima da operação, mas ele não consegue tirar essa esperança que foi dada à população brasileira, essa esperança que foi dada à sociedade brasileira de que a lei seria aplicada para todos. Isso simplesmente não tem preço. Eu acho que é isso a razão pela qual, depois de 10 anos da Operação Lava Jato, ela ainda é uma operação na mídia, uma operação que chama atenção, é uma operação que a população não esqueceu e não esquecerá jamais, nem mesmo com todo o trabalho que tem sido feito hoje em dia pelo Supremo Tribunal Federal para que ela seja totalmente esquecida da população. E o primeiro trabalho que o Supremo tem feito é simplesmente vamos liberar a todas as pessoas envolvidas nessa corrupção. E aí eu vou por um outro lado, já que nós começamos nessa liberação, então que se libere realmente todo mundo, porque também não é certo que o Supremo, já que ele resolveu, né, como diz no meu interior, no meu São José do Rio Preto, tão bom, onde passa um boi, passa uma boiada. A partir do momento que o Supremo liberou para um, infelizmente ele vai ter que liberar para todo mundo para ter um mínimo de justiça que não existe mais no país, tendo em vista essas decisões que foram tomadas pela Corte Suprema. Doutora, muito se fala questão com relação à politização do Supremo, a parcialidade do Supremo, mas o mesmo ocorreu a partir do avanço, como aquela questão que eu falei, a partir de envolver os próprios políticos, muitos com relação ao ex-juiz Sérgio Moro também, e a forma que era levado as operações, que se falavam ter muita... sim, tinha muita mídia, chamava muita atenção, de fato eram pessoas com poder indo para a cadeia fazer
os depoimentos, não é? Tinha condução coercitiva naquela época, ficavam horas ali depondo, os políticos ficavam, eu lembro que a imprensa ficava até a noite, ó, o empresário está aqui até agora à noite, respondendo. Eram de fato muito midiáticas operações e, sem dúvida nenhuma, muito importantes para desenvolver até onde chegaram. Mas se falavam ali, depois de um certo período, muito das pretensões, que ali é uma questão política, ia ter uma pretensão política o juiz Sérgio Moro, o que veio a ver, quase que ele foi candidato a presidente, né, foi eleito senador, também teve o pessoal da investigação da parte do Ministério Público, se questiona muito isso depois de um certo período. Né? E a senhora disse outro dia que a Lava Jato talvez não soube um momento de parar. O que a senhora acha dessa questão, quando se falam muito da questão que hoje é político supremo, mas o ministro também foi político, ele quis perseguir uma pessoa, vamos dizer assim, para prender o Lula, fala-se muito sobre isso, o outro fez um PowerPoint lá, colocou Lula ali, sabe, nessa questão pessoalizada, para chegar numa pessoa apenas, para aí sim, e depois sair de cena, né? O que a senhora tem a dizer sobre essa questão que se falou muito dessa politização com relação ao ministro, ao ex-juiz, né? Politização do judiciário não é bom em nenhuma instância, nem na primeira instância, nem nas cortes, nos tribunais de apelação, nem no Superior Tribunal de Justiça, e menos ainda na Corte Suprema, porque a Corte Suprema sequer a gente tem a quem recorrer. Em relação à politização do juízo, de novo, nós temos 4 instâncias no Brasil, 4. Ou seja, se o juiz de primeira instância errou, você tinha um tribunal de apelação que poderia corrigir, você tinha um Superior Tribunal de Justiça e, finalmente, uma Suprema Corte. Então, durante 7 anos, nada foi corrigido. Então, se teve erros do juízo, esses erros simplesmente não apareceram. Mas volto a dizer que a sua pergunta era sobre politização do judiciário. Eu acho que juiz precisa aplicar a lei. É para essa razão pela qual ele recebe o seu salário e ele recebe a confiança da população. O juiz não deve demonstrar, pelo menos não deveria demonstrar, qual é o seu viés político em nenhuma decisão, seja ela em combate à corrupção ou não. Então, acho que isso vale não só para a primeira instância, mas vale para o Tribunal de Apelação, como vale para o Superior Tribunal de Justiça e, fundamentalmente, para a Corte Suprema. Isso não é bom e isso é também uma forma de comprometer a democracia jovem que nós vivemos aqui no país. Doutora, a senhora acredita que houve excessos da Lava Jato, que ela errou, falando da operação em si? Não só em relação à questão à politização, mas quais os erros que a senhora vê na condução como um todo? Eu acho que há erros e há acertos. Somos todos humanos, uma operação deste tamanho e dessa importância, com esses valores, pela primeira vez colocando culpados na cadeia por corrupção, obviamente uma operação, ela não teria como não ter erros. Entendo, sim, que teve erros, sim, que devem ser corrigidas em futuras operações, porque a Lava Jato já é um aprendizado do Banestado. O Banestado foi uma operação que serviu um pouco de base e ajudou muito na Operação Lava Jato. E eu espero que o aprendizado da Lava Jato sirva para futuras operações anticorrupção, apesar de todo o movimento do sistema para que a corrupção sistêmica e endêmica ela permaneça no país. Mas eu espero que, eu tenho certeza que há pessoas íntegras no Brasil, seja na Polícia Federal, seja no Ministério Público, seja no Judiciário, e que isso fará com que outras operações anticorrupção surjam e que tenham um futuro melhor com o aprendizado da Lava Jato, com o que ela entendeu, com o que ela fez de erros durante a sua existência. Na minha visão, há erros, sim, mas os acertos foram muito melhores. Os acertos foram muito maiores. Por quais acertos? Você teve, a partir da Lava Jato, um número grande de empresas e de empresários que começaram a falar de departamentos de compliance, que começaram a falar de integridade, que começaram a falar de códigos de ética, códigos de conduta. Tudo isso veio da Operação Lava Jato.
porque ficou muito claro para o empresariado brasileiro que a primeira parte que vai ser presa, se tem um problema de anticorrupção, serão os empresários, que os políticos, infelizmente, não serão presos, ou seja, será muito mais limitado o número de políticos que vão, na verdade, ser presos num caso de corrupção, que foi o que demonstrou a Lava Jato. Os empresários foram os primeiros a pagarem o preço. Então, com isso, o que eles fizeram? Eles começaram a investir em departamentos de compliance, eles começaram a investir em códigos de ética, eles começaram a investir em treinamento e comunicação aos seus colaboradores para que você tenha mais integridade, mais ética dentro dos negócios das empresas. E vou mais além. Isso é importante, apesar de toda a onda reversa, liberalizando, né? Ou evitando o combate à corrupção, que veio, seja do Supremo, seja do próprio Congresso. Por quê? Porque, na verdade, empresas, principalmente as grandes empresas brasileiras que fazem negócios internacionais, elas estão sujeitas à legislação de corrupção norte-americana. Em relação à Europa, exportações europeias, hoje em dia, com a nova lei que entrará em vigor em 2026, elas já sabem que muitas empresas estarão fora se elas não tiverem um mínimo de respeito a princípios ESG, que é ambiental, social e de governança. Governança, o que é? Combate à corrupção. Então, as empresas maiores, elas vão, apesar do cenário brasileiro estar um pouco tumultuado, elas que fazem negócios fora, elas vão ter que jogar as regras do jogo se elas quiserem continuar sobrevivendo no exterior. Eu tenho certeza que elas vão querer. A coisa boa é que elas acabam influenciando as demais empresas. Por quê? Porque elas têm que influenciar a sua cadeia de fornecedores. Então, apesar de toda a reviravolta no Congresso, apesar de toda a reviravolta no Supremo, a globalização tem esse lado bom. Ou seja, se eu quero vender lá fora, eu preciso respeitar princípios de base. E esses princípios de base eu coloco em toda a minha cadeia produtiva. Então, os pequenos e médios vão acabar seguindo o exemplo dessas grandes empresas. Então, esse é o lado bom que eu acho, né, que já trouxe da própria Lava Jato, porque as empresas, querendo ou não, têm departamentos de compliance estruturados, embora muitas delas estejam diminuindo seus departamentos de compliance, já que não há controle aqui no Brasil, mas graças ao movimento lá fora, essas empresas vão ter que continuar, principalmente as que fazem negócio lá fora, vão ter que continuar seguindo, fazendo investimentos em melhorias de integridade e de compliance, que são muito importantes, não só para a sua própria empresa, mas para o país. Doutora, em que momento, né, a gente está falando justamente dessa questão, né, da Lava Jato desses 10 anos, qual o momento que a senhora acredita que foi crucial para a gente falar da questão de quando ela começou a ruir, né? Foi por conta da anulação do processo do presidente Lula? Foi durante o governo Bolsonaro, quando ele falou que a operação estava encerrada? Foi pela decisão do ex-juiz Sérgio Moro de seguir uma carreira política? Qual o momento, ou quais foram os momentos que falou, daqui para frente, parece que, ou a decisão mais recente, mas eu acho que até as decisões do ministro Dias Toffoli já são, como a gente disse, né, mais uma pá de cal, ela já estava totalmente desmontada. Qual que é esse momento que dali para frente falou, ela teve uma ascensão e dali para frente foi uma queda? Eu acho que todos esses momentos que você citou foram momentos muito importantes. Você não destrói a operação numa única tacada, você vai destruindo as suas bases. E eu vou ser muito sincera, a partir do momento que se fez um contorcionismo para conseguir colocar Lula contra Bolsonaro, no páreo presidencial, eu acho que a partir daí você começa a comprometer toda a estrutura de combate à corrupção. Então, eu acho que isso foi o início de tudo, mas poderia voltar alguns passos, que foi quando teve o envolvimento, por exemplo, do então senador Aécio Neves, na própria Operação Lava Jato. Para não dizer que, né, a Lava Jato não é apenas um problema do PT ou dos aliados ao Partido dos Trabalhadores. Você teve também os outros partidos envolvidos de alguma forma. Então, são vários pontos que foram surgindo, ou seja, abriu-se o flanco para brigar contra muita gente, e eu acho que aí a operação não conseguiu sobreviver. Então, não é um exemplo isolado, mas é a junta de todos que acaba destruindo essa operação, ou tentando destruir essa operação nas bases.
Mas, de novo, o dinheiro, uma parte do dinheiro foi devolvida, outra parte, graças ao TOF, está suspensa, que são as multas bilionárias, que aparentemente não serão pagas, aparentemente vai ser liberado. E aí volto a dizer, já que um foi liberado, voltando ao ditado muito popular, onde passa um boi, se um foi libertado, eu sinto muito, mas não faz o menor sentido, então, que os outros continuem presos. Ou prende todo mundo, ou então, né, não faz sentido. Como nós não temos como prender pessoas que já foram soltas, então, acho que o único caminho que pode ser feito é, né, tentar acalmar e tentar trazer um pouco de justiça aos demais, porque não faz sentido você ver o Sérgio Cabral passeando no Rio de Janeiro, enquanto você tem empresários que continuam presos em função de erros até menores que foram praticados. Só para encerrar, doutor, eu sinceramente não sou muito, não estou muito por dentro, mas já vi muitas comparações com a Lava Jato com a Operação Mãos Limpas, que ocorreu na Itália, que teve mais ou menos o mesmo desfecho, né? Ela abriu uma frente, né, lá contra grupos mafiosos e depois ela simplesmente, o pessoal fala, né? O pessoal gosta de falar, o sistema venceu. Dá para fazer esse paralelo também com as mãos limpas da Itália? Acho que sem dúvida que dá para fazer um paralelo, são duas operações muito grandes de combate à corrupção, e eu acho que as duas operações elas cresceram tanto que elas fugiram do controle. A hora que você briga com muita gente, muitas vezes você se perde e você não consegue mais ter o apoio que você precisa. Além do que a própria população ela se cansa da operação. Chega uma hora, eu me lembro, né, no auge da Operação Lava Jato, era tanta informação nova que vinha, era tanto escândalo, era tantos bilhões que foram tirados dos cofres públicos que davam um certo desespero na população. E chega uma hora que a população não aguenta mais essa novela tão triste. Então, eu acho que isso tem de muito semelhante. O lado político, tanto as mãos limpas quanto a Lava Jato, no final acabou envezando pelo lado político, e acho que isso também foi um problema, seja para uma, seja para outra. O Brasil precisa se refazer da Operação Lava Jato e precisa trazer e lembrar dos ensinamentos positivos da Operação Lava Jato, saber que é possível, sim, colocar pessoas poderosas na cadeia por práticas ilícitas. Essas pessoas poderosas, sem a menor dúvida, terão as melhores defesas do mundo, serão defendidas pelos melhores criminalistas do Brasil, que, né, foi o que a gente viu na Operação Lava Jato. Então, eu não tenho muita preocupação de garantia dos direitos individuais, porque terão os melhores advogados do país, eu não tenho a menor certeza, repetindo o que aconteceu na Lava Jato. Então, as pessoas terão o direito a uma defesa, que isso é fundamental. E terão, por outro lado, elas também devem ser presas se elas cometeram atos ilícitos. Por quê? Porque a corrupção ela mata a população mais pobre. A corrupção ela rouba da população mais pobre a esperança dela ser mais feliz, dela ter um futuro mais brilhante. É esse que é o grande problema da corrupção. Então, a corrupção para as elites ela é uma bênção, mas para a grande população, para a população mais pobre, ela é um roubo da possibilidade de ter uma vida melhor. Doutora, dentro do que a senhora falou da questão desses investigados poderosos vão ter sempre, por exemplo, os melhores advogados da questão do mundo, a senhora não acha que deveria ser tratado de uma forma responsável, mas com uma certa celeridade, assim, embora quem faça as leis, né, são os próprios, muitas vezes, os investigados, com relação a uma reforma no judiciário, porque é difícil encontrar ou até explicar, às vezes, algumas questões de tanto recurso que é possível aqui, né, no Brasil, com um embargo daqui, um embargo dali, agravo de interno, vários tipos de situações que vão postergando alguma decisão final, né? A senhora não acha que seria necessário reduzir a quantidade de recursos aqui no país para as pessoas que são investigadas, principalmente criminalmente?
Eu acho que os recursos, primeiro, a defesa de seus direitos, eu acho que é fundamental, sem a menor dúvida. Entretanto, o número de recursos que nós temos no Brasil gera essa ideia de impunidade para a população, porque demora tanto para você ter um resultado de uma ação, que, na verdade, a hora que vem esse resultado, a população já nem se lembra mais. Ou, muitas vezes, esse resultado não vem, porque a gente cai na famosa prescrição. Ou seja, o Estado demorou tanto para fazer valer um direito contra um crime teoricamente praticado contra o Estado, que quando ele vai fazer valer seu direito, né, infelizmente, isso não pode mais acontecer. A prescrição é um fenômeno fundamental, um instituto fundamental, a proteção da garantia individual das pessoas. Ou seja, porque eu não posso estar sujeito a ser o resto da minha vida processada por algo que eu cometi pelo Estado. Então, a prescrição é um instituto fundamental. Mas o único problema é que no Brasil, a maior parte dos casos, principalmente os casos de grande repercussão, os casos de grandes valores envolvidos nos crimes de colarinho branco, ela acaba sendo o destino da maior parte dos casos de colarinho branco. Por quê? Porque se demora tanto para chegar a um julgamento, a uma decisão, que aí o Instituto da Prescrição vem e acaba sendo uma bênção a todos aqueles que praticaram atos ilícitos relacionados a crimes de colarinho branco. Então, alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser alterada, já que, na verdade, isso aumenta a sensação de impunidade e a falta de respeito que a população brasileira acaba nutrindo em relação à justiça no Brasil. Então, justiça boa é uma justiça que seja transparente e é uma justiça que seja rápida. E aí, se a gente quisesse copiar um pouco o modelo norte-americano, na verdade, é o que ele faz. Casos de grande repercussão nacional são casos que são julgados na frente, para que a população tenha a percepção de que a justiça norte-americana ela é rápida. E se ela é rápida, ela é justa. Então, não sei o que precisa ser feito, mas que algo precisa ser feito, sem dúvida, inclusive porque isso vale não apenas para crimes de colarinho branco, mas também para as organizações criminosas que estão aí atuando e que estão, daqui a pouco nós teremos um Brasil dominado por organizações criminosas. Então, algo precisa ser feito se a gente quiser parar esse caminho ao subdesenvolvimento eterno. Tá certo. Gostaria de agradecer muito a doutora Lígia Maura Costa pelo esse bate-papo e também falando sobre a questão da Lava Jato, mas além disso também, a gente falou sobre a questão do Supremo, sobre como anda um pouco a justiça. E, doutora, já fica o convite quando vir aqui para Rio Preto, vim tomar um café aqui na nossa redação e bater mais um papo. Obrigado por ceder um momento do seu tempo aí, que eu sei que é bastante corrido, para tá dando essa entrevista aqui para a gente. Foi um prazer conversar com você, conversar com o Vinícius e estar presente no Diário Talks. Eu espero que essa seja a primeira de outras vezes que a gente possa conversar sobre temas relevantes, voltados fundamentalmente ao combate à corrupção, que é o que eu faço, e compliance, governança corporativa, são temas que eu trabalho e teria o maior prazer de conversar, porque acho que a gente precisa fazer muito ainda pelo nosso país. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir deixar um país melhor daquilo que a gente recebeu das gerações passadas, em relação à integridade. Tá certo, Vinícius. Obrigadão aí também pela Obrigado você. Parceria de sempre. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Bom, e lembrando, né, o Diário Talks, toda semana a gente traz entrevistados aí importantes, não só aqui da região, de Rio Preto, mas também nacionalmente, e a gente conta sempre com a sua audiência. Curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. Obrigado e até mais.